Grande abraço a todos, amigos, telespectadores aqui da TV Horizonte. Nós estamos no programa do dia 8 de abril, agora ao vivo, sábado. Terminamos hoje o tema da campanha da fraternidade deste ano, incluindo esse tempo de preparação para a Páscoa, que termina também no domingo de Ramos, amanhã. Amanhã é o dia D da campanha, onde todos poderão colaborar para que haja projetos para melhorar o nosso meio ambiente e para preservá-lo. E exatamente falando sobre a preservação do meio ambiente, é que nós falamos da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. A restauração e a preservação do patrimônio religioso, artístico e cultural, principalmente na Serra da Piedade, que é o lugar do santuário de Nossa Senhora da Piedade. Você pode ligar para 3319-6111 e fazer parte desta campanha dos devotos. Também aqui hoje vai ler as participações Guilherme. Bom dia, Guilherme. Bom dia, padre. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Olha, aqueles que participarem hoje ou que já participaram durante a semana através da Rádio América vão ser sorteados hoje. 2 pessoas, 2 kits, cada um vai receber uma Bíblia, alguns livros como Comunicação Ambiental, Ecologia, Vida ou Morte, Liturgia Diária para a Semana Santa 2017, para você poder acompanhar todas as celebrações. Um CD, As Crianças Cantam a Páscoa e a Festa de Pentecostes. São pequenos cantores de Curitiba, provavelmente regidos pela irmã Custódia, quem eu conheço. Tudo isso é cortesia da Livraria Paulus e também a edição deste mês da revista Faço Parte. Participe do programa, você pode ligar para 3469-2531, 3469-2531, prefixo da área de Belo Horizonte 31. Você pode ligar, você pode participar pelo facebook.com/questões.de-fé. Você pode participar pelo WhatsApp 996-428-473 e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. A guerra é uma eclosão de um conflito de grandes e graves proporções entre povos e nações. Guerra civil é aquela que acontece no interior de um mesmo país. Em ambas, as várias forças conflitantes não conseguem resolver suas rivalidades pelas concessões, por acordos, e por isso apelam para uma pretensa solução violenta. Por ser um fenômeno dos mais complexos, quase todas as áreas do agir e do conhecimento humano já se debruçaram sobre ele. A história, a política, a tecnologia, o direito, a sociologia, a filosofia, a teologia, a psicanálise e, evidentemente, a ética. Thomas Hobbes, empirista inglês do século XVI, afirmava na sua obra O Leviatã que a guerra é a forma natural da humanidade, enquanto esta humanidade não for regulada pelos princípios do direito positivo e restritivo. No entanto, todos os pensadores alertaram a humanidade para resolver as suas pendências no sentido de evitar as guerras, ou pelo menos diminuir as ocasiões que lhes dão origem. A moral cristã considera a guerra, no dizer do Papa Paulo VI, como um fato irracional em último grau. E a doutrina católica, desde há muito, propõe a teoria da guerra justa, que, apesar de polêmica, possui valores que devem ser conservados.
Segundo esta doutrina, para que uma guerra seja declarada justa, colocam-se 4 condições. Primeira condição: impossibilidade de uma solução pacífica, ou seja, a guerra como um último recurso, depois de esgotadas todas as outras possibilidades. Segunda condição: uma causa justa, vale dizer, a violação comprovada e objetiva de um direito, acompanhada de culpabilidade moral do agressor. Terceira condição: decisão tomada pela autoridade legítima, ou seja, a autoridade a quem cabe velar pelo bem comum. Quarta condição: reta intenção, vale dizer, sem desejo de vingança, mas desejo de uma solução justa, regrada por um espírito de humanidade que não exorbita de seus objetivos pretendidos. Santo Tomás de Aquino perguntava se a guerra é sempre um grave pecado social e se havia uma possibilidade de que alguma guerra fosse lícita. Mesmo supondo uma licitude na guerra justa, pode-se concluir que a mística da guerra é inaceitável a partir da moral cristã e humana. Deve ser condenado todo espírito belicoso, porque a guerra nunca pode ser um ideal a ser perseguido. A guerra vai contra a lógica do amor e da reconciliação estimulada por Cristo, pois entrega a justiça ao ditame da força, à loteria das armas e não da razão. A Igreja Católica, a partir do Concílio Vaticano II, oferece um pano de fundo bem mais restritivo para a consideração de uma guerra como sendo justa. A Igreja reconhece aos Estados o direito à legítima defesa depois de esgotadas, sempre, todas as outras alternativas. A legítima defesa é exercida em caso de invasão com o objetivo de posse de territórios, de riquezas, sem nenhuma outra justificativa plausível. Aliás, toda invasão é odiosa, né? Antigamente dizia-se, si vis pacem, para bellum, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Paulo VI disse na Populorum Progressio, se queres a paz, prepara-te para a paz. Tratados e esforços de desarmamento são expressões concretas do desejo de evitar conflitos pela força. Assim reza o parágrafo 2309 do Catecismo da Igreja Católica sobre o conceito de guerra justa. Eu não vou citar exatamente o texto, mas vou citar assim de maneira genérica. Para que numa guerra seja manifesta a moralidade de uma legítima defesa pela força das armas, são necessárias estas condições específicas, agora do catecismo atual. Primeira condição, que o prejuízo causado pelo agressor ou agressores seja evidente, duradouro e grave. Que todos os outros meios de evitar o dano se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes. Terceira condição, que para a defesa sejam reunidas condições sérias de êxito. Quarta condição, que o emprego das armas não traga consigo males e desordens mais graves que o mal que se pretende afastar. A Igreja insiste em que a razão, os valores de humanidade, piedade e justiça devem se transformar em leis internacionais que disciplinem o tratamento humanitário aos soldados, aos presos de guerra
e, em especial, a população civil. Vale acrescentar que uma guerra no mundo de hoje, em se tratando de guerra total e nuclear, com tecnologias poderosíssimas, afetaria todo o planeta. Até mesmo os países não diretamente envolvidos. A desordem econômica e a ausência de produção de bens essenciais à sobrevivência humana espalhariam a fome, o caos político e social pelo mundo inteiro. Sem falar nos gravíssimos danos ao planeta, às águas e à atmosfera terrestre. Alguém já disse que uma quarta guerra mundial seria com pedras e paus, porque a terceira guerra mundial seria, por exemplo, uma eventual guerra mundial no mundo contemporâneo, poria fim à civilização. Não custa refletir. A causa última das guerras é o pecado e a maldade humanas. A avidez da posse e a embriaguez do desejo de poder. Que o Espírito da mansidão de Cristo crucificado e imolado por nós nos livre da crueldade das guerras de ontem e de hoje.